Fala meus queridos, fala minhas queridas, professor Matheus Galeano na área. Hoje vamos trocar uma ideia aí sobre a crase, né? Esse fenômeno impressionante aí que muita gente tem dificuldade, mas é um conteúdo tranquilo de se trabalhar, beleza? Uma coisa eu posso dar certeza para vocês, na tua prova vai ter pelo menos uma questão sobre crase, então é um conteúdo importante, beleza? Outra coisa, peço para vocês gentilmente, né, humildemente, que inscreva-se no nosso canal, ativa as notificações, deixa aquele like, senta o dedo no like aí, compartilha também esse vídeo aí com teu vizinho, com teu amigo, né? Bota para estudar para concurso público também, e isso aí vai ser muito bom pra gente, né? Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando e consequentemente esse vídeo chega para mais pessoas, beleza, gente? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam na batida aí com constância, buscando esse sonho, né, que é a aprovação, e vale muito a pena, galera, tá? Quando vocês verem aí o nome de vocês no diário oficial, vocês vão ver que tudo valeu a pena. A aprovação de vocês, certamente, ela é resultado de pequenos esforços que vocês fazem diariamente, que é o estudo. Então não desistam, tá, galera? É só uma questão de tempo para vocês adquirirem um conhecimento, chegar naquele domingo e ó, pimba. Beleza, gente? Tranquilo? Aproveito também para pedir, né, que sigam lá o nosso Instagram, se quiserem seguir o Instagram desse rapaz aqui, né, que está aqui com vocês hoje, também eu vou segui-los de volta, beleza, gente? Vamos lá, então. Primeiramente, né, o que seria aí a crase, né, galera? A crase, ela é um fenômeno que se funde o acento grave. Galera, não é acento crase, tá? É acento grave, esse acento aí. Beleza? Então a crase ela é um fenômeno que ocorre, por exemplo, quando temos aqui, ó, A mais A, temos o A mais A, vai ocorrer a crase. A crase acontece só para não haver uma repetição da letra A. Então, basicamente isso. Eu me referi à prova de português. Se não existisse a crase, ficaria assim, ó, eu me referi à prova de português. Vejam só como é que funciona, ó. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, galera, é ver qual é a regência do verbo, né? Quem se refere a alguma coisa, né? Se refere a quê? A prova. Aqui desse lado, galera, nós temos uma preposição, tá? Temos a preposição. Deste outro lado aqui nós vamos ter um artigo. Um artigo indicando aí a palavra feminina prova, né? Porque eu falo o prova ou a prova? Eu falo a prova. Então, basicamente, esse fenômeno que ocorre a crase é quando temos uma preposição, juntamente com o artigo, aí sim vai ocorrer o fenômeno crase. Ali se funde o acento grave, né, galera? Então, é sempre assim. A mágica da crase é isso, identificar a preposição e o artigo e colocar o acento grave. Mas temos algumas exceções, algumas proibições ali, algumas faculdades, né, do uso da crase que vamos ver durante essa aula aqui. Tranquilo, gente? Vamos lá. Então vejam só. Quando eu tenho aqui a preposição a, este a aqui é a preposição. Vou colocar bem grande aqui, ó. Este outro a aqui é um artigo. Um artigo. Tranquilo aí, gente? A crase vai ser isso aí, então. Vai ser só a junção desses dois as aqui. Tá? Artigo. Matheus, olha só. O que seria essa questão de regência? É interessante, né? É interessante, o correto no nosso curso a gente faz isso, né? De estudarmos o assunto sobre regência verbal antes de entrarmos aqui no estudo da crase. Porque na regência verbal, por exemplo, no verbo referir-se ali, eu vou ter que ver qual é a regência, qual que é a exigência do verbo, se ele pede preposição ou não. Quando falamos em regência verbal, nós estamos falando da relação do verbo com o complemento, tá? Regência verbal. Então, como que eu vou descobrir qual é a regência daquele verbo ali? Nós usamos uma fórmula, né? A fórmula quem, a fórmula do quem. Como que eu vou usar essa fórmula? Faz o seguinte, quem se refere a alguma coisa. Ó, então já percebi que o verbo referir-se ele exige a preposição a. Quem se relaciona a alguma coisa ou com alguma coisa. Então, ó, já percebemos aí que tem uma preposição. Quem gosta de alguma coisa. Percebemos que o verbo gostar, ele tem uma preposição ali, ele rege, né? Ele exige a preposição de. Então, dessa forma, vocês vão identificar aí se o verbo ele pede preposição a ou não. Tranquilo, gente? Vejam só aqui embaixo, ó, olha só. Eu me referi àquela apostila, mesma coisa, já sabemos
que o verbo referir-se ele exige a preposição a, correto? Exige preposição a. Quando temos a preposição a mais o pronome aquele, aquilo e aquela, vai ocorrer a crase em cima do pronome. Então ocorre crase nesse caso aqui, ó. Tranquilo, gente? Super tranquilo, bem normal. Fiquem atentos a esses pronomes aqui, porque a galera vai muito, né? Bota aqui, ó. Vai muito no A mais A, esquece aqui também desse detalhe. Então vamos fazer uma aula bem abrangente aqui, pegando todos os pontos sobre a crase. Beleza? Lembrando, se tu ficar com alguma dúvida aí, né? Se você ficar com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que assim que possível vou respondê-las, beleza? Tranquilo, gente? Vamos em frente então, sem muita enrolação. Vamos lá. A outra coisa, galera, olha só. Aqui vocês perceberam, né, que nós temos a questão, eu me referi àquela apostila. Aí eu pergunto para vocês assim, ó, qual apostila, Matheus? Qual apostila? Qual apostila? Olha só. Aí eu respondo o seguinte, respondo assim, ó, eu me referi, Joãozinho, eu me referi a que está sobre a mesa. Galera, olha só, crase em cima desse A aqui. Esse Azinho ali, galera, a gente entende que nós vamos ter aqui embaixo, né? Opa, até faltou ali o verbo referir, né? Aqui embaixo nós vamos ter a preposição a e nós vamos ter mais outro a aqui, ó, que vai ser um pronome demonstrativo reduzido. Pronome demonstrativo reduzido. E como descubro isso aí? É só lembrar o seguinte, ó, eu me referi àquela, substituo por aquela. Substitui por aquela que vai dar bom, tá? Lembre-se disso aí. Diferentemente, se ocorresse o seguinte, ó, vejam só. Eu digo para vocês assim, ó, deixa eu ver um espacinho aqui, galera, vou botar aqui, ó. Eu quero aqui está sobre a mesa. Será que agora vai a crase aqui, galera? Eu vou ter que ver a regência do verbo querer, né? Quem quer, quer alguma coisa. Esse verbo aqui, ele não tem preposição. Se não tem preposição, não tem crase. Então, isso aqui é só um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo reduzido. Beleza? Tranquilo aí? Então, cuidem a regência. Isso aqui é um verbo transitivo direto, né? Quem quer, quer alguma coisa, sem preposição. Fiquem atentos a esses detalhes, tá, galera? Fiquem atentos a esses detalhes. Desculpa a letra aqui, né? Eu tento melhorar, mas devagarzinho a gente vai evoluindo nessa questão aí, tranquilo? Então, tomem cuidado com a exigência, qual que é a regência do verbo, tá? E depois ali percebam com o que ele está se relacionando, tranquilo? Vamos lá. Próxima. Não ocorre crase, galera. Ó, temos aqui algumas proibições. Isso aqui é importantíssimo, gente. Importantíssimo levar para a prova. Grava isso aqui, cara. Não vai ter que fazer. Não tem uma mágica aqui. Ah, mas eu tenho um esquema que vai te ajudar. Não, cara, ó. Senta a ripa aí, cara. Senta a ripa, decora esse troço aqui e vai, faz essa questão e passa nesse concurso uma vez sem inventar moda. Entendeu? Não ocorre crase. Quando que não ocorre crase? Vamos lá ver. Desculpa a minha brabeza, né? Antes de palavra masculina não ocorre crase. Por quê? Não tem artigo a. Não tem o artigo a. Né? Antes de palavra masculina temos artigo o. Nesse caso não se funde a crase. Beleza? Antes de verbos também, porque não existe, não aceita o artigo, né? Antes de verbos não vai. Antes de pronomes pessoais, os retos e os oblíquos, né? Os retos, eu, tu, ele, nós, vós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Oblíquos, o me, te, nos, você, o, a, lhe, por aí vai, tá? Antes de pronomes de tratamento, galera, não vai, exceto quando for senhora, senhorita. Olha só, cuidado aqui, ó. Pronome de tratamento não vai, exceto, quer dizer que vai, né, a crase, o acento grave, nas palavras senhora, senhorita, doutora e madame, porque aceitam o artigo a, beleza?
Depois aqui, ó, antes dos pronomes demonstrativos esta e essa e seus correlatos, né? Fiquem atentos também quanto a isso aí. Não vai ocorrer crase entre palavras repetidas, né? Dia a dia. Se eu colocar uma crase aqui já está errado, galera. Não façam isso, tá? Identifiquem nas provas isso aí. Errado. Dia a dia, palavra repetida, gota a gota, não vai. Porque se fosse, galera, teria que ter outro A aqui, ó. A dia. Por exemplo, aqui, ó, gota a gota. Se fosse crase, ficaria a gota, né? Então ficaria um troço meio esquisito aí. Fiquem atentos. Antes de artigo indefinido e pronomes indefinidos, não vai crase. Uma coisa vocês devem gravar. Crase não combina com indefinição. Nós vamos ver mais adiante como é importante essa questão aqui de artigo indefinido, pronome definido. Olha só, crase não combina com indefinição, tá? Lembre-se disso aí. Vamos lá. Exemplos aí, Matheus, de pronomes definidos, o tudo, nada, qualquer, alguém, algum, né? São exemplos de pronomes definidos. Artigo indefinido, lembre-se dos artigos, a parte de morfologia interessante está sempre afiado, tá? Umas, umas, tá? Então são aí artigos indefinidos, beleza? Outra regrinha aqui, galera, ó, a 8. A no singular antes de palavra no plural. Repare, eu tenho certeza que alguém falou assim, ó, crase nem a pau. Crase nem a pau, né? Quando temos o A e a palavra posterior, a palavra seguinte, né, ela estiver no singular, estiver no plural, crase nem a pau, não ocorre a crase aí, tá? Nas questões nós vamos ver aí exemplos sobre isso aí, beleza? Outra coisa, galera, eu vou disponibilizar um material aqui em PDF com algumas questões sobre crase e vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Então entre lá no nosso grupo do Telegram, vai lá no nosso Instagram, vai ter o link ali para vocês entrarem lá e participarem conosco tranquilo, tá? Vamos em frente? Vamos lá. Já temos uma questãozinha aí, ó. Questãozinha da FGV, galera, ó. Braba no português, hein? Braba no português. Agente de Polícia Civil Rio Grande do Norte. Galera, é o seguinte, outra coisa, já vamos trocar uma ideia aqui, ó. O que tu vai fazer? Tu vai ler aquele texto ali? Tu vai ler aquele texto que está apresentado na questão? O que tu vai fazer? Tu vai ir no enunciado da questão. Se precisar, tu volta no texto. Isso é um bizu. Bizu para não perder tempo, cara. Quando vê, tu lê um baita de um textão e não precisava nem ter lido. Só ter ido no enunciado que resolvia a questão. Então pega esse bizu. Vai no enunciado, vê o que está falando. Se precisar, aí sim, retorna a ler o texto, beleza? Vamos lá, olha só. Nesse texto, o Machado emprega corretamente o acento grave indicativo da crase. A frase abaixo em que esse mesmo acento está empregado de forma adequada. Forma adequada é... O que está perguntando? Onde que a crase está empregada da maneira correta? É basicamente isso aí. Tranquilo, gente? Vamos lá. Os clientes pagaram a compra a crédito, galera. Olha só. Por que já está errado isso aqui? Crédito, palavra masculina. Palavra masculina. Tranquilo aí? Então não é a alternativa A. A ordem é necessária a todo o grupo social. Olha aqui, galera. Acabamos de ver, ó. Pronome definido, não ocorre crase. Pronome indefinido. Não ocorre crase. Ninguém abandonou o local a correr. Olha só, correr, galera, verbo, né? Verbo. Tranquilo aí, gente? Aqui nesse caso, né? No infinitivo, quando termina em ar, ir e ir, tá? Fiquem atentos nisso aí. O motorista deu a documentação ao policial. Meus amigos, verbo dar aqui, ó, ele é verbo transitivo direto, sem preposição. Então tá errado isso aqui. Até botar um na frente aqui, ó. Aí. Então ficamos aí, né, com a alternativa aí. Todos os policiais saíram à mesma hora. A mesma hora é uma locução, tá? Locução adverbial feminina, tá, galera? Locução adverbial feminina. Fiquem ligados aí, tá bom? É o que tá a alternativa que temos aqui, então, né? É essa aí, tá bom? Gente, vamos em frente. Outra questãozinha aqui, ó.
A supressão do sinal indicativo de crase do vocábulo as em as mudanças prejudicaria a correção gramatical do texto? Vamos ver aqui, ó. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Então, o verbo resistir, né, galera, ele pede a preposição a. Resiste a quê? Mudanças. Mudanças é a palavra que pede o artigo as. Então, aqui, galera, ó, a crase está correta. Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul, a questãozinha da Sebrasp. Então, a supressão do sinal indicativo da crase prejudicaria a correção gramatical do texto? Com certeza. Com certeza prejudicaria. Beleza? Vamos em frente. Outra questãozinha aí, Fundatec, escrivão de Polícia Civil 2018 aí, galera. Muita gente tem o sonho, né, de seguir aí. Vamos achar então aí, galera, cada lacuna isso aí, né? Agora, alguns acreditam que a tecnologia seja semelhante à indústria. Semelhante a quê? Olha só, pedindo então a preposição. Indústria, eu falo ou indústria ou a indústria? A indústria. Então, realmente, temos aqui dois as, formamos então a crase, tá bom? Vamos para a próxima aqui, ó. Mas todos sabem, aqui galera, vamos começar daqui, ó. Mas todos sabem os estragos que causa as pessoas. Causa a quem? As pessoas. Então, realmente vai o acento indicativo da crase aí, tá? Há três críticas primordiais. O quê? Três críticas primordiais a quem, né? A quem? As grandes companhias. Então, realmente, aqui também pede a preposição aí, a preposição a, tá? Opa! Pede a preposição a também. Então, três críticas às grandes companhias de tecnologia. Depois aqui, galera, ó, a segunda crítica a quem? A quem, né? A quem? A indústria. Realmente vai acento indicativo crase também, tá bom? Então, o que a gente vai ter que ver? É só verificar a regência do verbo, né, galera? Às vezes a regência do verbo ou a regência também no nome, né? Isso é interessante também, porque a crase não ocorre somente no campo da regência verbal, e sim na regência e também, né, da regência nominal, galera, tá? Então fiquem atentos com isso aí. Então se regeu ali, se pediu, exigiu a preposição a, e no outro lado tem artigo a, crase, não tem o que fazer, tá bom? Vamos lá. Impor condições desleais a criadores. A criadores, galera, olha só. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então ficou como? Ficou as, né? As, a com crase também. E o último aqui ficou sem crase. Essa alternativa que procuramos aqui. Alternativa correta seria a E. Tá aqui, ó. Aqui é a nossa alternativa correta. Então verifiquem, galera, que não tem mistério, gente. Não tem mistério. Lembrem-se daquelas proibições, né? Por exemplo, na última hipótese, ali, na última lacuna, tinha o a no singular e palavra no plural. No plural. Então, crase nem a pau. Então, é isso que a gente deve ter, tá? Deve ter essa decoreba, tem que ter, mas também tem que ter um pouco de inteligência ali, rapidez, né? Identificar, ó, pô, a segunda palavra ali tá no plural, o a tá no singular, então não vai, né? Então a gente vai realmente descontraindo, né, sobre essa questão aqui da crase aí. Vamos lá. Sobre o item 7, galera, ó, sobre o item 7, esse aqui, ó. Sobre o item 7, vamos lá. Aqui nós temos o vinho, um vinho, e aqui não temos artigo, ó. Aqui nós temos um artigo definido. Quer dizer que ele está definindo o vinho, tá? Aqui nós temos um artigo indefinido. Quer dizer que está indefinindo o vinho. E aqui nós não temos artigo, temos só a palavra vinho. Quando eu digo para vocês aqui, ó, o vinho. Eu quero o vinho. Quero vinho, o vinho. Quer dizer que eu quero um vinho definido. Tem um artigo definido ali. Agora eu falo assim, eu quero um vinho. Eu quero um vinho. Tá, mas
qualquer vinho. Realmente. Eu tenho um artigo indefinido, então estou indefinindo o vinho. Qualquer vinho. Tá? Qualquer vinho. E agora, se eu não tenho artigo, eu digo apenas vinho. Qual o sentido que passa? De definição ou indefinição? Eu quero vinho. Tá, mas qual vinho? É qualquer vinho? Sim, qualquer vinho. Quero vinho. Eu quero vinho. Qualquer um. Então, olha só. A ausência de artigo, galera, gera indefinição, tá? Ausência de artigo gera indefinição. Ou seja, a ausência de artigo vai indefinir o vinho. Então, tomem cuidado com isso aí, que eu vou trazer umas ponderações aqui. Lembre-se disso. Ausência de artigo indefine. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Não vou à igreja. Se eu estou enxergando esse acento indicativo aqui, gente, isso quer dizer que eu tenho uma preposição e tenho depois um artigo. Tá? A preposição do verbo ir, né? E depois o artigo da igreja. O que eu estou dizendo aqui? Qual a informação que eu estou passando? Se eu tenho crase, se eu tenho a crase ali, que indica, né, a ocorrência ali, a fundação do acento grave, quer dizer que eu tenho a preposição e tenho o artigo. Se eu tenho artigo, eu estou definindo. Naquele caso, se eu digo assim, não vou à igreja com crase, quer dizer que eu estou definindo a igreja. Eu não vou à igreja, uma igreja definida. Agora, quando eu uso aqui, nesse outro exemplo, vejam só. Nesse outro exemplo aqui, sem a crase, isso aqui, galera, é apenas uma preposição, tá? É apenas uma preposição. Tá errado aquilo ali? Não, não tá errado não. É só uma preposição, ou seja, o artigo ele não está aqui, Não tem artigo aqui, é só preposição. E se não tem artigo, ausência de artigo indefine. Eu vou a qualquer igreja, eu não vou à igreja, não vou à igreja, né? Eu não sou praticante da religião, né? Então tomem cuidado com esse lance aqui, tá? Tomem cuidado com isso aí. Olha só. Posso retirar o artigo a hora que eu quiser. Agora, a preposição ela não se negocia, tá? Se o verbo exige, né, se o verbo rege a preposição, ela deve estar ali, galera. Pode estar acabando o mundo, se o verbo pede preposição, ela deve estar ali. Agora, o artigo eu posso retirá-lo e colocá-lo, né, a hora que eu quiser, porque vai depender do que eu quero passar, qual o sentido que eu quero passar, qual é a semântica da coisa. Quando eu coloco o artigo, quer dizer que eu estou definindo alguma coisa. Quando eu retiro o artigo, quer dizer que eu estou indefinindo alguma coisa. Entenderam isso aqui? Então, se tu vai na igreja, a pessoa fala assim, tu vai na igreja? Eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Nesse caso, galera, tu tá dizendo que vai à igreja, tu não falou qual. Eu sou praticante, eu vou à igreja. Qualquer igreja. Tu entendeu? Agora, eu vou à igreja tal. Agora eu estou definindo a igreja, quer dizer que eu tenho que ter um artigo ali, porque é uma igreja definida. Vamos ver isso aí com calma logo à frente aí. Vamos lá. Vamos lá. Galera, vejam só aqui, neste próximo exemplo aqui. Vamos preencher essas lacunas com A com crase e A sem crase. Negócio jurídico sujeitos a quê? Pede preposição pelo menos. A condição deve ser registrados em cartório. Aqui nesse debaixo aqui agora. Negócios jurídicos sujeitos a... tem preposição também. A condição descrita no artigo 3º do Código Civil deve ser registrada em cartório. O que está acontecendo aqui, galera? Aqui é qualquer condição. Aqui é qualquer condição. Tá? Quer dizer, se é qualquer condição, que não existe um artigo na frente dessa palavra condição. Ausência de artigo, tá? Se é ausência de artigo, aqui é apenas a preposição que está regendo ali sujeitos, né? Isso aqui é só uma preposição, galera. Agora, olha só. Condição descrita no artigo 3º do Código Civil. Ou seja, veio definindo, né? Definiu a condição. Se definiu a condição, quer dizer que eu tenho que colocar um artigo lá, porque artigo define. Então, coloco um artigo aqui. Aí ocorre o quê? A mais A com crase. Então, tomem cuidado com essa questão aqui também, tá? Claro, gente, olha só. Vai fazer um concurso aí mais tranquilo, eles vão cobrar só o feijão com arroz. Eles não vão vir mais para essa parte aqui de interpretação do negócio. Mas saibam que existe isso aqui. Saibam que existe, tá? Treinamento difícil, combate fácil, né? Estudo difícil,
Prova fácil. Basicamente essa é a regra. Tá? Então por que lá em cima no primeiro período não deu ali? Porque era qualquer condição, indefinida. Se é indefinida não tem artigo, né? A ausência de artigo ela indefine. Agora aqui embaixo veio ali uma condição descrita lá no artigo 3º. Opa, veio definindo a condição. Se veio definindo, quer dizer que tem artigos. Tem artigo com preposição, vai ter o acento grave, vai ocorrer o fenômeno crase. Tá bem? É basicamente isso que eu estou falando para vocês aqui. Vamos em frente aí. Agora sobre o item 8, tá? Sobre o item 8 aqui, ó. Item 8. A no singular antes do plural. Vejam só, galera. Eu me referi às pessoas do século passado. Quem se refere a alguma coisa. As pessoas, tá ok. Ótimo, perfeito aqui. Agora, eu me referi a pessoas. Quem se refere a alguma coisa. A alguma coisa. Tem preposição? Tem, tá ali. E por que não tem a crase? Porque isso aqui, galera, ó. Isso aqui é só a preposição. Não tem um artigo ali, entendeu? Por quê? Essas duas orações, gramaticalmente, elas estão corretas, porém com sentidos diferentes. A primeira refere-se às pessoas definidas do século passado, porque eu tenho um artigo aqui também, ó. Eu tenho um artigo aqui. Se eu tenho um artigo, eu defino. Beleza? Olha agora. Aqui embaixo, galera, a segunda se refere a qualquer pessoa do século passado. Então quer dizer que aqui embaixo eu não tenho artigo. Eu vou ter somente uma preposição. Beleza? E galera, se eu tô indo muito rápido e muito acelerado, coloquem aí que eu... Ó, Matheus, dá uma acalmada. No próximo vídeo vai na manha. Vai na manha que a gente, né... Depois eu vou querer botar o vídeo no 2.0 e tu vai ficar que nem um maluco falando ali. Mas não dá nada, galera. Eu vou ir com mais calma agora. Vamos lá. Olha só, vamos treinar, né? Um trecho retirado da banca CESP. Ela falava o seguinte, ó. A ciência se achava vinculada à reflexão filosófica. Vinculada a quê? Olha só, tem preposição, né? Vinculada a quê? A reflexão. A reflexão tem um artigo A ali na frente, ó. Porque eu falo a reflexão ou o reflexão? A reflexão. Então, A mais A ocorreu o acento indicativo da crase. Vamos ver agora o enunciado. Cara, essa questão aqui, gente, é linda, 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 porque ela traz vários aspectos dentro de uma questão só. Vamos lá. A retirada do sinal indicativo da crase, ó, retirada, né? Pedindo para tirar. Preservaria a correção gramatical e a coerência textual. Tá, preservaria a correção gramatical? Preservaria a correção gramatical. Porque eu teria apenas uma preposição aqui, ó. Se eu digo assim para vocês, ó, vinculada a reflexão filosófica. Isso aqui, galera, é só preposição, né? Porque vinculada a, se a palavra exige a preposição deve estar ali. Né? A preposição eu não negocio. Agora o verbo eu posso, o artigo eu posso, né? Meter o brick ali. Mas a preposição não. Se o verbo ou a palavra ele exige, ela deve estar ali, tá? Então vamos lá. Preservaria a correção gramatical? Sim. Aqui eu estou dizendo que essa reflexão é uma reflexão definida. Aqui eu estou dizendo para vocês que é uma reflexão indefinida, tá? Uma reflexão indefinida. É isso que está ocorrendo aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Indefinida, beleza? Então vamos lá. E a coerência textual, apesar de alterar a relação semântica, alterou a relação semântica. Quando a gente fala em semântica, eu estou falando de sentido. Alterou ou não? Claro que alterou. No trecho original era uma reflexão filosófica definida. Quando eu retiro o acento indicativo da crase, quer dizer que eu retirei o artigo. Se eu retirei o artigo, eu indefini aquela reflexão. Ou seja, é qualquer reflexão filosófica. Então, alterou a relação semântica? Sim, alterou. E agora a coerência textual? Coerência textual, galera, é o sentido lógico aceitável, tá? Por exemplo, assim, ó. Se eu retirar o acento indicativo da crase, eu vou manter a coerência? Ou seja, se eu retirar o acento indicativo da crase, eu vou conseguir entender o que está escrito ali? Com certeza. Então, manteve a coerência textual.
A coerência é isso. É um sentido lógico aceitável. Beleza? Tranquilo? Olha só. Se eu digo, o que seria um sentido, uma incoerência, né? Deixa eu ver. Parei de correr porque não estava cansado, né? Se tu parou de correr é porque tu estava cansado, não porque tu não estava. Essa ideia aqui que teve que passar, tá? Vamos em frente. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu me referi à cidade de Porto Alegre. É possível a retirada do acento grave? Quem se refere a alguma coisa. Opa, tem preposição. A cidade, então quer dizer que, olha só, eu tenho um artigo ali também, porque eu falo a cidade ou o cidade? A cidade, então realmente a crase está ali. E agora se eu retirar esse acento, se eu falasse para vocês, ó, eu me referi à cidade de Porto Alegre. Se eu retirei, galera, quer dizer que eu tirei o artigo. Isso aqui é preposição, ó. Se o verbo referir-se, ele pede preposição, ela deve estar ali. O que eu posso retirar, o que eu posso negociar é o artigo. E agora eu posso retirar naquele caso ali? Eu posso falar o seguinte, ó. O A com crase quer dizer que é uma cidade definida. Porto Alegre é uma cidade definida. Agora vamos retirar o A. Vamos retirar o acento grave. Então quer dizer que eu retirei o artigo. E se eu retiro o artigo, eu indefino. Mas eu posso indefinir Porto Alegre? Eu posso dizer assim, estou me referindo a qualquer Porto Alegre. Posso ou não posso? Lógico que não, né, galera? Não posso. Porque Porto Alegre é uma cidade definida, só tem aquela ali. Então eu não posso dizer, qualquer Porto Alegre. Então não, a retirada teria incorreção gramatical. Entendeu? Teria incorreção gramatical. Beleza? Fiquem atentos com isso aí, tá? Vamos lá. Agora nós temos algumas regras especiais, tá? Algumas regras especiais que devemos observar aqui. Mas é muito tranquilo, gente. Não se assustem, tá? O pior já passou. O pior já passou. Agora é só essas regras especiais aqui. Temos ali uma locução, né, prepositiva com palavra feminina ou uma locução conjuntiva com palavra feminina. Eu vou falar para vocês o seguinte. Se vocês observarem duas estruturas, que é a seguinte, o A mais uma palavra feminina e mais o D, tu vai colocar o acento grave naquele A lá. Se tu encontrar o A mais palavra feminina mais o que é a locução conjuntiva, tu vai colocar um acento grave lá, naquele A. Sempre, Matheus, sempre. Se tu enxergou essa estrutura, coloca ali sem medo de ser feliz e vai-te embora. Tá? Olha só. Se tu enxergou isso aqui, ó, o A mais palavra feminina mais o D, acento grave. Se tu enxergou aqui o A mais palavra feminina mais o que, acento grave. Sem choro, tá? Sem choro. Se aparecer isso na prova, quer dizer que tu acertou, então, ó, vai ser feliz e vai para a próxima. Por exemplo, aqui, ó, a moda de, moda, palavra feminina, mais o de e mais aquele a lá, ó, ocorre o acento indicativo da crase. Ou seja, uma locução prepositiva com palavra feminina. Mesma coisa ocorre aqui, ó. A espera de, espera a palavra feminina, mais o de, ocorre acento grave. A altura, palavra feminina, mais o de, ocorre acento grave. A respeito de, respeito, eu digo a respeito ou o respeito. O respeito, palavra masculina, o que ocorre? Não vai a crase. Não vai a crase. A partir de, partir é verbo, vai crase? Nunca. Então não ocorre a crase aqui também. Mesma coisa ocorre aqui, ó. O a mais palavra feminina mais o que, acento grave. A proporção que, proporção palavra feminina mais o a mais o que, acento grave. Então, galera, se tu encontrar essa estrutura aqui, ó, o a mais palavra feminina, de ou o que, bota o acento grave ali sem choro, tá? Sem choro nenhum, tranquilo? Vamos lá. Questãozinha aqui, ó. Essa questãozinha é cabeluda, hein? Vambora. Olha o que o enunciado diz, ó. Assinale a alternativa que indica as ocorrências desse acento que seguem exatamente o mesmo princípio de uso, ou seja, a mesma regra. Mesma regra. Os hábitos de frequentar sebos remonta à minha juventude. Remonta a quê? A minha juventude. Então aqui é por causa da regência dessa palavra aqui, né?
Segunda-feira, às 7 da manhã. 7 da manhã, galera. Isso aqui é uma locução adverbial, né? Palavra feminina. Então não, já é outra regra diferente do item 1, né? Eis-me em frente à loja do sebo, né? Em frente a quê? A loja. Então aqui regência, né, galera? A regência. Aqui a questão é locução adverbial, né? Aí, já tô queimando o óleo, galera. Vamos organizar isso aqui, ó. Aqui a gente tem a contração. A contração da preposição a mais o artigo a. No 2, nós vamos ter o quê? A questão da locução adverbial com palavra feminina, tá? Aqui, galera, nós vamos ter uma questão de indicação, né? Indicar uma locução aí. Locução prepositiva. Vou organizar aqui. Locução prepositiva, tá? Com palavra feminina. Tá, beleza. E essa última aqui, galera, ó. Ruas próximas à Praça Tiradentes. Próximas a quê? A praça. Aqui também nós temos a contração, ó. A contração do a mais a. Próximas a quê? A praça. E esse a aqui da praça, palavra feminina, pede o artigo a, né? Então nós temos a mais a. Aqui é a mesma coisa, ó. A mais a. Então, a alternativa correta seria 1 e 4, que é a D. Tá? Então, percebam que ele veio pedindo a mesma regra, né, gente? Qual era a regra empregada? Então, é isso que você deve ficar atento, tá? Se for alguma dúvida, já sabe. Deixa aí nos comentários que a gente vai em frente aí. Vamos lá. Vamos ver agora aqui, ó. Ele se veste a Elvis Presley. Ele se veste a Elvis Presley. Ou seja, esse A aqui a gente substitui por a moda de, né? Do mesmo jeito que o Elvis Presley. A rosa grega, né? A rosa grega é feita do mesmo jeito que lá na Grécia. A moda, né? Essa é a ideia que deve passar aqui. A moda de, ou seja, do mesmo jeito, galera. Aqui tá o segredo, tá? Aqui tá o segredo, do mesmo jeito. Ah, arroz à grega. Arroz feito do mesmo jeito que lá na Grécia. Então, a moda de. Bife à milanesa. Ah, o bife feito do mesmo jeito que lá em Milão. A moda de. Filé à parmegiana. O filé é feito do mesmo jeito que lá em Parma, né? A moda de. E agora o bife a cavalo, por que não vai? Porque eu não posso dizer o bife feito do mesmo jeito que o cavalo, que lá no cavalo. Tu entendeu? Essa é a ideia que deve imperar aqui, tá bom? Então fiquem atentos com isso aqui, ó. Que não vai, porque do mesmo jeito que o cavalo? Não, né? Frango a passarinho, do mesmo jeito que o frango a passarinho? Também não. Então, nesse caso aqui, não podemos usar o acento indicativo da crase naquele sentido ali. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, eu me referi à frente do prédio e estamos à frente do prédio. A justificativa do uso do acento grave, nos dois exemplos acima, é o mesmo? Vamos lá. Aqui, galera, quem se refere a alguma coisa. A quê? Né? Então, nós temos aqui a questão da contração, né? Da contração a mais a, ou seja, da regência, né? O verbo regiu ali, ele exigiu a preposição a. E agora, estamos à frente do, é pela mesma regra que essa de cima? Galera, a mais palavra feminina mais o de, nós temos o quê? Uma locução. Locução prepositiva com palavra feminina. Beleza? Então é do mesmo jeito? Não. Não é a mesma regra. Beleza? Vamos lá. Locuções adverbiais com palavra feminina. Agora as locuções adverbiais, né, galera? Aqui nós estamos falando dos advérbios aí, que dá uma circunstância pro verbo e tudo mais. Se tiver uma locução adverbial com palavra feminina, acento grave. Vejam só como é que funciona.
Vire à esquerda, vire onde? À esquerda, né? À tarde, eu estudo quando? À tarde. Eu fui às pressas, eu fui como? Às pressas. Estou à toa, à noite. Estudei à beça. Eu quero pagar à vista. Eu quero a prazos, tá certo aquele a prazo ali? Negativo, galera, ó. Prazo, palavra masculina, então não entra na regra das locuções adverbiais com palavra feminina. A lápis também, olha só, tá errado. O correto seria a lápis sem o acento grave ali, porque lápis é palavra feminina. Eu digo o lápis ou a lápis? Eu digo o lápis, palavra feminina. Eu digo o prazo ou a prazo? Eu digo o prazo, palavra masculina. Opa, lápis, palavra masculina também, tá? Vamos lá. Depois aqui, ó, 3. Casa e distância. Admitem crases se estiverem determinadas, galera. Isso que é importante, ó. Voltei a casa, não está determinado, ou seja, sem a crase. Voltei à casa dos meus avós, está determinado, então eu coloco o acento indicativo da crase. Ensino à distância, distância não está determinada, então sem crase. Estamos à distância de 50 km, agora a distância está determinada, vai o acento indicativo da crase. Né? Então até cuidem, galera, ó, se vocês verem essas faculdades que são EAD, ó, veja se vocês colocam de certinho lá ensino à distância. Se tiver o acento indicativo da crase, tu entra lá e fala assim, ó, seguinte, estou estudando aí com os caras lá do pretor, e eles falaram que ensino à distância, aquela distância ali, ó, não está determinada. Então tu não pode colocar aquele acento ali, cara. Retire aquilo ali. Vão achar que vocês não sabem português, como é que vocês vão ensinar alguém, né? E assim por diante, beleza? Vamos lá. 4. Terra. Precisa estar determinada e no sentido de terra firme não ocorre crase. Olha só, voltei à terra dos meus avós. Terra determinada, né? Dos meus avós. Ocorre o acento grave ali, tem crase. Os astronautas voltaram à Terra. Galera, a Terra vai crase, sabe por quê? Porque ela está determinada. Esse T aqui, ó, ele está maiúsculo, ou seja, está se referindo ao planeta Terra. Então vai crase ali. Mesmo a palavra Terra estando solta ali. Isso aqui eu vi numa questão, achei bem interessante, cara. Porque eles vieram nessa pegadinha aqui, sabe? Se tivesse Terra com a letra minúscula, o T com o T minúsculo, não ocorreria a crase. Mas como veio Terra com maiúsculo indicando o planeta Terra, aí vai. Os pescadores voltaram à terra para descansar. Tá, mas qual terra? Tá determinada essa terra aqui? Então não vai o acento indicativo crase. Tá correto ali não ter colocado. Agora, os pescadores voltaram à terra prometida para descansar. Opa, determinado, ó. Determinado. Então ocorre o acento indicativo da crase. Beleza? Fiquem atentos quanto a esses detalhes aí que são muito importantes, tá? Terra tem que estar determinada e não pode ter o sentido de terra firme. Aparece questões em prova e a galera se embanando nisso aqui. Vamos lá. Quando acompanha verbos que indicam um destino, né? Ir, voltar, vir. Vou à padaria. Vou à praia. Vou à loja. Olha só o bizu. Olha o bizuzinho. Você já conhece. Vou colocar aqui, eu nem vou falar nada. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê, né? Crase para quê? Então esse é o bizu, tá? Vou à padaria, volto da padaria. Vou à praia, volto da praia. Vou à loja, volto da loja. Vou a Paris e volto da Paris ou de Paris? Volto de Paris. Então, vou a Paris não vai crase. Vou à Itália e volto da Itália. Vai crase? Vai crase. Vou à Itália, vai crase. Vou a Roma e volto da Roma ou de Roma? De Roma. Então, não vai crase, vou a Roma. Então, fiquem atentos quanto isso aí também, tá? Bizuzinho aí. Uso da crase na indicação das horas, né, galera? As horas indicadas têm que ser exatas, ó. Meu trabalho, termino meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12h30. Entro a 1, né? Contudo, quando acompanhada de preposição para, desde, após, perante e com, não se utiliza
a crase, por exemplo. Ficamos na reunião desde as 12, desde preposição não vai crase. Chegamos após as 18, após preposição não vai crase. O congresso está marcado para as 15, para preposição não vai crase também. Tá? Então fiquem atentos aí, beleza? Tem que ser a hora exata e não pode ter crase. E a crase facultativa, o bizu é até sua Maria. Né? A crase até sua Maria. Antes de pronomes femininos, antes de nomes próprios femininos, né? Por exemplo, Maria, nome próprio feminino, posso colocar a crase ou não, crase facultativa. Antes de pronomes possessivos femininos, né? Minha, tua, sua, nossa, vossa. Querem assistir a nossa entrevista com crase, querem assistir a nossa entrevista com crase e aqui sem crase, tá? Quando a preposição até aparece antes de substantivos femininos, né? Até às 20, olha só, até às 20, até às 20, até as últimas consequências com crase e sem crase, tá bom, gente? Beleza? Vamos lá. Ah, não coloquei aqui, gente, ó. Beleza? Pessoal, então era isso aí, tá? Vou deixar aqui as questões lá no nosso grupo do Telegram, não aqui, lá no nosso grupo do Telegram. Lembrando, compartilhe esse vídeo, se tu curtiu, deixa o teu like. É um trabalho que a gente faz aqui para poder passar informações para vocês, né? Temos muita coisa a melhorar, mas certamente estamos no caminho certo. Então compartilha, deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, né? Colocando o que tu achou da aula. Aceitamos críticas construtivas também. E é isso aí, beleza, gente? Fiquem com Deus, acreditem no processo, tenham paciência, pessoal. Não vai ser amanhã, nem semana que vem, gente. É isso que eu falo. Vai ser, de repente, daqui a uns meses, até anos. Tem gente aí que fica anos e anos estudando para conseguir ser aprovado naquele concurso dos sonhos. Então, assim, ó, não queiram resultados muito rápidos, tá? Queiram uns resultados a médio e longo prazo, que daí a vitória, a aprovação, ela vai ser certeira, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço a todos vocês. Até mais ver. Tchau, tchau.